Galera, beleza, beleza? Marcar às vezes entrar pra gente começar as apresentações e trocar uma ideia. Galera entrando aí. Vamos esperar a Josi entrar também. Salve Alisson. Firmeza, Zé. Saudade. A Josi entrou. Oi, E aí, oi, tudo bem? tudo bem Me com ou- você, querida? Como você tá? Tudo bem? Vocês estão me Cê- ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo também? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Massa. Tudo jóia com você, né? Tudo certo? Tá tudo bem. Ah, que ótimo. É, celular, porque, enfim, tá carregando Tá um bom. tempinho aqui. Frente a risco, tá? Talvez a imagem fique um pouquinho Uhum. assim, Tá, não, tá cambiando, tranquilo. mas vai dar para fazer. Tá tranquilo. A gente começa se apresentando então, né? Eu sou Alexandro, vou ser o mediador hoje, sou estudante de museologia aqui da UFMG, morador do Morro do Papagaio, um dos gestores do Muquifo, participo de alguns coletivos aqui na cidade de arte também, estou no rolê de artes visuais. Em geral é por aí, somos cidadão do mundo, são vários corres. Se apresentei, Josi. Ah, obrigada, querido. Eu sou a Josimeire, meu nome é Josimeire Alves Pereira. Eu sou historiadora. Sou atualmente também gestora institucional da Casa do Beco, integro a rede de historiadoras e historiadores negros, e o GT, de historiadores, um grupo de historiadores que estuda pós-abolição em Minas Gerais e tem um grupo maior no Brasil. Mas antes disso tudo, eu sou filha da Emerenciana, do Feliciano, que são pessoas que migraram do norte de Minas, mais precisamente do norte, não, do Vale do Jequitinhonha, nos anos Uhum. 60. Então, eu gosto de falar, quando eu estou falando sempre de assuntos correlatos, como os que a gente vai falar hoje, né? Não tem Sim, como não vincular, né, a trajetória da gente a essa origem, que também é dos sujeitos e, né, dos irmãos e irmãs de quem a gente vai falar aqui hoje, né? Quando a gente pensa sim. sobre o espaço urbano, sobre as africanidades nesse espaço, etc. Obrigada Uhum. pela possibilidade de estar aqui com vocês e parabéns pela iniciativa da Rede Museologia Quilombola. Ah, que ótimo, valeu demais. É... Vamos começando trocando ideia aqui então, né? Já que você traz um pouco assim da sua história na sua apresentação também, fala um pouco como se deu esse seu processo de, assim, a chegada dos seus pais aqui em Belo Horizonte, até o seu nascimento, sua caminhada acadêmica também, né? Que eu sei que você tem uma extensa caminhada aí, nos movimentos também, assim, bem no geral, pode ficar bem à vontade. Sabe, nos movimentos na década de 90 ali, junto com os coletivos de direitos humanos, como você tem feito hoje também, para estar nessas diversas frentes, né? Você falou o nome de alguns coletivos aí, a gente vê que você é bem ativa, né? Principalmente dentro da academia e fora também nos espaços de arte, principalmente no campo da história, né? Conta um pouco pra gente da sua trajetória, só pra gente contextualizar melhor, entender mais os seus processos também. Eu conto sim. Eu não con- eu estou falando sobre isso com muita frequência, mas eu costumo falar que eu não conto essa trajetória para qualquer pessoa, porque na verdade é muito especial a gente falar dos caminhos, né, que nos constituem enquanto profissionais, enquanto seres humanos, e tudo mais, mas dependendo do contexto, as pessoas nem
tem pessoas que vão se apropriar isso de um jeito e outras que vão se apropriar de outro. Mas nesse caso, eu tenho prazer em falar sobre isso, né? Compartilhar sobre isso com vocês. Eu vi que tem o Bruno tá aí, o Cristiano, tem muitas pessoas que a gente conhece que já estão aí. Não estou conseguindo ver todo mundo. E são pessoas que conhecem um pouco dessa trajetória. Bom, eu nasci em Belo Horizonte, né? Como eu falei, os meus pais migraram para Belo Horizonte nos anos 60. Minha mãe veio em 68, meu pai um pouco depois, não sei muito precisamente quando ele veio. Eles são pessoas nascidas em famílias que são constituídas por negros e indígenas, né? Então a gente tem essas raízes negras, e a gente chama indígena pelo termo que se usa, né? Mas constituída dos povos originários aqui dessa terra que se chama Brasil, né? Que se produziu de maneira, inclusive, muito violenta como o país que nós temos hoje. Sim. Se produziu de maneira violenta, mas também com muita resistência, que é um pouco o que eu queria falar um pouco aqui do nosso tema, né, em relação ao nosso tema. E são pessoas que vieram para Belo Horizonte em busca de trabalho, como ocorria com a maioria das pessoas que migraram para Belo Horizonte, né, desde que a cidade foi criada. Muitas pessoas, para quem não é de BH que está acompanhando aqui, Belo Horizonte foi transformada, foi criada como a nova capital do estado de Minas Gerais no final do século XIX. Então, no pós-abolição, que a gente chama, né, a cidade começou a ser construída precisamente em 1894, foi inaugurada em 1897, seguiu em obras por muitos anos, e essa dinâmica da construção da cidade, tanto a construção de concreto quanto os outros elementos que constituem esse território, essa sociedade que nós chamamos de Belo Horizonte, continuam, né, no presente. É um processo dinâmico a produção do espaço urbano, né? Bom, então, voltando então à questão da minha trajetória, eu venho dessa raiz aí, né, de pessoas que vêm lá do Vale e batalham muito. Meu pai era trabalhador da construção civil, a minha mãe trabalhadora doméstica, tiveram poucas oportunidades de estudo, então estou falando da minha história que não é só a minha, né, como vocês bem percebem. Sim. E eu nasci no bairro Concórdia, eu costumo falar que eu nasci também num grande quilombo que é o bairro Concórdia, Só que né? massa. Vocês devem saber, para quem não sabe a história do bairro Concórdia, rapidamente também é um bairro que foi criado a partir é, da necessária resistência e negociação da população, de um tipo de população, né? Que era uma população indesejada na cidade de Belo Horizonte, nas primeiras décadas, como sempre foi, constituída na sua maioria por pessoas negras, né? Trabalhadores e trabalhadores negros e negras, que tiveram várias trajetórias, mas que formavam a região da Barroca, né, o bairro da Barroca, que depois foi se enobrecendo e de acordo com os interesses capitalistas, inclusive, que moviam a construção da cidade, a gestão da cidade, esse espaço habitado por população que se tornou então indesejada precisou ser, né, as pessoas foram removidas dali. No entanto, a rainha Conga de Minas Gerais, a rainha Isabel Cassimiro nos conta, ela me falou um dia, uma coisa que eu nunca tinha pensado, que o nome Concórdia se deu por conta da necessidade de ter havido uma negociação entre aqueles trabalhadores e trabalhadoras e a prefeitura, né? Porque, de acordo com a narrativa administrativa, a prefeitura foi lá, removeu as pessoas e levou para outro lugar. E quando a Belinha me conta isso, ela fala de outra coisa, tá? Ela fala de uma agência das pessoas que não são consideradas sujeitas da história. Eu nasci no bairro Concórdia, meus pais, nossa família morou em vários lugares na cidade, em Betim também, e nos anos 80, em meados dos anos 80, nós nos mudamos para o aglomerado Santa Lúcia, mais precisamente para a Vila Estrela. A gente se fixou na Vila Estrela, que é Uhum. onde tem o Muquifo, né? Está sediado o Muquifo, sobre o qual provavelmente o Padre Mauro falou, vocês já devem ter conversado. Não tive a Sim. oportunidade de assistir as lives anteriores, mas eu sei que ele participou aí com vocês. Eu cresci, na minha infância foi muito na igreja católica, Uhum. aquele espaço era uma capela muito pequenininha, muito simples, a igreja católica. Ali a gente experienciou os movimentos eclesiais de base, as SEBs, né? E eu comecei a participar de movimentos sociais no aglomerado Santa Lúcia,
a partir dessa experiência de igreja, grupo de jovens, o meu envolvimento com a casa, com o grupo do Beco e depois com a casa do Beco, que está lá, que está sediado ali naquela comunidade também, se deu a partir desse percurso. Depois eu me desvinculei da Igreja Católica, mas Uhum. muito do meu olhar, então, sobre o mundo, as minhas escolhas profissionais, éticas, é, a maneira como eu escolho estar no mundo e atuar no mundo tem muito dessa vivência no Morro do Papagaio e dessas experiências todas, de participação de uma comissão de direitos humanos que nós criamos, né, quando a gente era menino, igual você, né, assim, muito jovem. Você, a Pri, que entrou aí, a gente muito inspirada, inquieta e inspirada pelas experiências que nós vivíamos naquele próprio espaço e na cidade, de discriminação racial e por ser morador de favela, que nós nem, não entendíamos exatamente, justamente por isso nós buscávamos entender, e quando a gente se deu conta que tinha uma coisa chamada preconceito, e era isso que a gente vivia na pele, e racismo, a gente buscou se mobilizar sem saber, numa época em que não tinha internet. Então, aconteceram muitas coisas ali, enfrentamentos à violência policial. Nós não tínhamos medo de nada naquela época e era um período bem, assim, muito, muito, muito complicado. Bom, então é um pouco isso a minha trajetória. E depois eu escolhi estar na faculdade, mas escolhi meio sem. Estudei a vida toda em escola pública e numa escola filantrópica, que era Uhum. uma escola marista, né, que é o meu antigo segundo grau, ensino médio, eu Uhum. fiz, acho que todo ele na escola marista, que ficava sediado ali no espaço do Colégio Marista Dom Silvério, Ah, sim. perto ali do bairro São Pedro, perto, portanto, da nossa comunidade, né? Isso, sim. Não era, a educação não era do Colégio Marista, era uma obra filantrópica que os maristas tinham, né, mantinham, e o projeto educacional era muito, muito bom, a qualidade era muito boa comparada à escola pública. Eu estudei e trabalhei sempre, desde os 11 anos, e eu conciliava trabalho e estudo, então estudar à noite passou a ser uma opção, né? Então, a minha formação se deu nesse período, principalmente toda a noite, no ensino noturno. Não era uma experiência de EJA exatamente, né? Era um projeto bem singular, mas não era uma educação particular, não. Bom, e a partir daí surgiu a oportunidade de cursar uma bolsa dos maristas, que ofereceu a possibilidade de cursar um pré-vestibular. À época, eu sou da época do vestibular. Você nem sabe o que é isso, né? Eu sou da época do Você vestibular. tem na UENG, né? Então a gente Ah, ainda sabe tá. um pouco. Eu estou mal informada, olha só. Mas Não. então, eu construí essa possibilidade de estar na universidade pública, porque eu falei assim, bom, eu não sei exatamente como é que é isso, porque a gente não é formado, não era naquele momento, né? Nós, pessoas negras, pobres, moradores de favela, público de escola pública, especialmente estadual, não era formado para estar nesse espaço Sim. porque a universidade é pública, mas ela é uma universidade restrita a quem tem dinheiro, inclusive no imaginário. Nós estamos falando de coisas que parecem só da trajetória particular de uma pessoa, mas que têm conexão com todas as coisas que nós vamos conversar um pouco aqui hoje, se der tempo. A gente Sim. está falando de racismo estrutural que molda a sociedade dessa forma, de maneira que as pessoas naturalizem determinadas situações, né? Então, não acessar a escola pública não era um problema para o país. Então, essa descoberta de alguns de nós dessa possibilidade foi abrindo caminhos para a gente e para outros, né? E outras que foram chegando. E depois das políticas da ampliação do acesso à universidade pública, né, nos últimos anos, os governos de face mais progressista, ainda que precisassem progredir mais ainda, mas foi uma conquista, né, foi ampliando ainda mais essas possibilidades. Mas eu estou falando de um tempo em que isso não era dado como possibilidade, né? E aí eu optei por fazer história muito também a partir das experiências desse olhar e da minha própria atuação no aglomerado Santa Lúcia. E aí eu passei a graduação toda para entender que, sem desfazer do mérito do tipo de ensino, né, acadêmico, Uhum. mas o tipo de formação que eu tive a partir das vivências no aglomerado Santa Lúcia, é, no meu entendimento, me ensinou muito mais em alguns aspectos do que eu esperava encontrar num curso
de graduação de história especificamente, assim, que a universidade também é um espaço onde a gente vivencia, ainda vivencia, naquele tempo ainda mais, muito fortemente o racismo nas suas mais diversas expressões, né? Sim. Como nosso tema não é esse aqui, eu posso falar sobre isso nos comentários, se for o caso. Acaba indo, assim, cabe tudo, assim. Se a gente precisar também, a gente pode fazer um segundo bloco quando terminar Ótimo. esse hora, fica tranquilo. Sim, e aí, só para concluir, tentar concluir um pouco essa parte da trajetória acadêmica, mais propriamente, vamos chamar assim, é, a despeito de tudo isso, foi na UFMG, eu fiz um curso de História na UFMG, e na Uhum. UFMG eu tive a oportunidade de acessar uma iniciativa que estava inaugurando em 2001, 2002, que era projeto ainda, Ações Afirmativas na UFMG, coordenado pela professora doutora Nilma Lino Gomes, né, nossa ministra, e, e depois se tornou um programa. E essa experiência foi fundamental, porque ali eu encontrei um lugar de ressonância, de interlocução, né, assim, bem potente, que eu não encontrava em outros espaços da universidade. A experiência acadêmica, né, assim, inicialmente foi bastante dolorosa, porque eu fiz uma opção por não tirar, não me despir das minhas referências identitárias, ligadas, por exemplo, a essa coisa de morar no morro, de vivenciar o mundo de uma outra perspectiva, Uhum. é, sabe? Então, isso é bastante doloroso. Então, por exemplo, eu sempre me identifiquei como uma pessoa que morava no Morro do Papagaio. E isso Uhum. tinha implicações nem sempre muito explícitas, mas que tornava as coisas um pouco mais complicadas, sabe? Sim. E inovações afirmativas foi um espaço potente de formação, de fomento à formação. Então, assim, eu não comecei a ouvir falar de racismo no Programações Afirmativas. Eu ouvi de falar de racismo, entendi, comecei a me inquietar com isso a partir do morro, da experiência do morro, a partir do contato com o Movimento Negro Unificado, que atuou conosco na Comissão de Direitos Humanos durante os anos 90, início do 2000, né? Benilda Brito, a própria Nilma, o Hamilton Borges, a Ângela Gomes, a professora Ângela Maria da Silva Gomes, que eu até separei aqui um trabalho dela para compartilhar com vocês, que eu acho muito, muito importante, assim, dentre outras pessoas, assim, que participavam conosco de formações, enfim, iam dialogar com a gente. Mas o Ações Afirmativas, ele foi esse espaço de interlocução que ampliou essa possibilidade de estar na universidade e transcender algumas experiências ali que talvez tivessem sido mais traumáticas. Sim. Enfim, e depois disso, Conexões de Saberes, né, o programa Conexões de Saberes, que foi a primeira turma, eu participei da primeira turma do Conexões de Saberes. Uhum. Enfim, eu sou da velha guarda já, como vocês estão percebendo. Então, foi bem importante essa experiência, e a partir daí, a gente desenvolveu, inclusive, uma parceria num projeto chamado Projeto Memória. Uhum. É, quando eu participava do Ações Afirmativas na UFMG, que tinha uma proposta de interlocução com saberes comunitários nos dizeres do projeto da época. Era um projeto ligado à SECAD, ou SECAD, como o pessoal chamava. Uhum. E por meio desse projeto, foi proposto que a gente realizasse alguma ação no aglomerado Santa Lúcia, né? Então tinha uma comissão de bolsistas, que assim como eram bolsistas desse projeto, a gente propôs um diálogo com a comunidade, porque eu não sou porta-voz da comunidade, né? Assim, apesar de morar lá, eu não sou a voz, eu não falo pela comunidade, né? Assim, então é uma Sim. coisa que a ideia é ampliar o diálogo. E a gente fez um projeto de 2 anos que repercutiu em um trabalho de uma primeira, assim, o primeiro movimento de entender. Isso tem muito a ver com o tema que a gente que eu fui convidada a falar aqui também, de entender que tinha uma inquietação minha e de outras pessoas, porque a gente percebia que não havia uma narrativa sobre as favelas da cidade, na verdade, especialmente sobre o aglomerado Santa Lúcia, que era onde a gente morava. A gente queria entender como aquele lugar começou, enfim, e a gente não conseguia empreender isso por meio da historiografia sobre a cidade. Então, era uma narrativa, não existia uma narrativa sobre isso, nós não figurávamos como sujeitos da história da cidade. Então, isso no campo do simbólico é muito sério, e diz muito de como a cidade representou
e viu e se relacionou com essas populações como nós, né, que estávamos ali naquele espaço, que são populações tidas como indesejadas, né, historicamente, nas cidades brasileiras. E o Projeto Memória, a gente fez um cortejo, saiu dialogando com as pessoas na comunidade sobre ideias a respeito da comunidade, lembranças, enfim, foi uma atividade cultural. E no final a gente registrou, produziu registros, depois a gente entrevistou moradoras e moradores da comunidade, fez pesquisa em várias instituições arquivísticas, bibliotecas, para detectar mesmo se tinha alguma coisa lá sobre a gente. É, e aí a gente, no final, fez uma revista chamada Revista da Laje. Essa revista teve um número só, a gente chegou a produzir um segundo número que não foi editado. Acho que vão fazer, enfim, foi em 2007, 2005 isso. Já tem um tempo, tá bom de celebrar com o segundo número, de repente, se Sim, você soprar. super. Bom, e aí, a partir daí, depois, a partir dessa experiência com memória, eu decidi empreender uma pesquisa de mestrado relacionada ao tombamento do casarão da barragem Santa Lúcia, que fica nessa mesma comunidade. Eu é, consegui fazer isso. Fui aprovada numa seleção na Unicamp, né? Tinha uma linha de pesquisa que era ideal para realizar o tipo de estudo que eu queria fazer. Era um programa muito bom, é o melhor programa do país, programa de pós-graduação em História na Unicamp. Como eu passei lá, eu passei porque tinha uma possibilidade de uma bolsa da Fundação Ford, que também teve uma seleção rigorosíssima, assim, e a gente, enfim, eu passei nessa seleção também. E depois disso eu fui ficando pela Unicamp e resolvi ir para a História Social, para o mesmo departamento de História, mas no campo da História Social, na área, melhor dizendo, da História Social lá, porque eu queria, nesse momento, fazer um estudo sobre outra narrativa lacunar da história de Belo Horizonte, que é a população negra, a presença da população negra na história de Belo Horizonte. É uma história dita impossível de ser feita porque supostamente não haveriam fontes para isso. E aí eu me propus o desafio de investigar essa história de não ter fonte mesmo, e eu fiz desenvolvi uma tese a partir de fontes que eu localizei, né, que possibilitaram contar essa história, possibilitaram questionar muitas coisas. Um pouco, então, esse o percurso. Mas, e, simultaneamente a esse processo todo, desde 2002, eu atuo junto à Casa do Beco, Legal. mas na parte, que é uma instituição cultural aqui de Belo Horizonte, né, aqui sediada no aglomerado Santa Lúcia também. Então, eu posso sair do morro que foi, o morro está em mim, eu estou onde está assim. A gente Mas, muda, as pessoas mudam, né? Tudo muda, mas tem essa ligação que é muito importante, constituinte da minha própria identidade, assim, né? sim, E eu sempre atuei na Casa do Beco nas funções de gestão, elaboração de projetos, de recursos. Trabalhei um pouco na produção cultural sem saber fazer, a gente foi aprendendo muito. Aprendo muito com todos os desafios nossos nessa trajetória também da Casa do Beco. E para encerrar essa parte, eu queria dizer que eu sempre me perguntei, depois desse tempo todo, o que é que me liga à comunidade, à Casa do Beco dessa forma, né? Tem uma coisa que me aproximou da Casa do Beco, que foi, na minha leitura, essa possibilidade de. A Casa do Beco tem como. A gente criou como missão, isso há alguns anos atrás, né? Assim, querer fazer um diálogo por meio da arte, da cultura, então, por meio da dança, do teatro, de todas as atividades que a gente desenvolve lá, fazer um diálogo com a sociedade, não no sentido de mostrar somente o que a gente vive aqui de maneira espetacularizante a partir do estigma. A ideia era romper com o estigma e falar a partir da nossa própria voz por meio da arte. Isso, para mim, é muito significativo se a gente tem em conta essa história de apagamentos que eu mencionei aqui, de não estar inscrito nas narrativas oficiais da cidade, né, da sociedade, enfim. Então, eu acho que a gente conseguiu isso. Então, você cria uma outra imagem da comunidade a partir dessas vozes, né, próprias, né, emitidas por meio da arte, da cultura, a partir dali. Isso não significa que a gente está produzindo isso sozinho, né? Significa interlocução, inclusive com outras comunidades,
ao longo da nossa história, né, com outros artistas, com outras classes sociais, mas a questão é que a perspectiva e a agência ali é das pessoas moradoras da favela. Então, por exemplo, tem gente da nossa equipe que não é morador da comunidade. Eu atualmente não moro na comunidade, estou falando aqui de Ribeirão das Neves, outra periferia. A minha mãe mora aqui, meus familiares moram aqui. Então, eu vivo entre BH e Neves, mas por conta da pandemia eu estou por aqui. Enfim, mas a identidade do trabalho e da expressão é a identidade dos moradores, né? A identidade dinâmica, inclusive, dos moradores e moradoras daquela comunidade. Massa. Ué, Josi, massa. Eu pergunto assim porque a gente sempre, vez ou outra, quando a gente se encontra, a gente troca uma ideia, mas a gente nunca trocou essa ideia de fato, né? Eu já Sim. imaginava que as nossas trajetórias se pareciam, mas não tanto assim também. Minha mãe também veio para BH com 13 anos para trabalhar como doméstica. Meu pai veio um pouco tempo depois para trabalhar na construção civil também. Enfim, e a partir daí nossa história dialoga muito assim em vários aspectos. Você traz essa coisa do Concorde, né? De ter nascido lá no Concorde, morou lá um tempo, e a gente vê que essa expansão urbana, né, tem sempre esse viés gentrificatório, de valorização de alguns espaços teoricamente periferizados, a fim de que eles adquiram um certo valor comercial. Enfim, a gente vive isso muito aqui na Santa Lúcia, Morro Papagaio, né? É, como que você vê assim esse movimento, que é uma coisa que do jeito que você falou do Concórdia, é o que a gente viveu aqui e ainda vive, né? Em certa medida. E outras comunidades também tem a galera da Serra, a galera lá do Morro das Pedras, enfim, dialogo muito com públicos de outras quebradas também. E a gente vê que a história é sempre a mesma. A cidade, em certa medida, começa a crescer e vai engolindo esse espaço que inicialmente era periférico. As pessoas que ali construíram suas vidas já não têm mais direito de permanecer no espaço e são ainda mais periferizadas, né? Ou ainda incumbidas, colocadas, né, forçadas a se mudar para um espaço geograficamente, a princípio, mas social também, com o qual elas não estão acostumadas, com o qual de certa forma, desgastante, né, ter um convívio daquela maneira. Então, queria que você falasse um pouco mais desse processo, né? A expansão urbana, como ela vem nos engolindo, enfim, nos silenciando, né? Nos esquecendo. Você fala muito dessa sua pesquisa por encontrar elementos sobre aqui a comunidade, elementos históricos, né? E a gente vê que tem um exercício do apagamento da história negra aqui em BH, enfim, como em outras cidades do Brasil também, né? Sim. Então, e é porque você falou da cidade engolindo os espaços periféricos, que eram periféricos e vão se tornando cada vez mais periféricos. Eu vou te provocar porque eu tenho pensado muito sobre essa formação do que a gente chama de periferias, né? Não só Uhum. das favelas, da produção periférica, assim como da produção. A produção de esquecimento está muito ligada a essa tentativa de eliminação dos corpos negros, né, de pessoas negras dos espaços urbanos, Sim. dos espaços, enfim. A gente está falando novamente de racismo estrutural operando de várias formas. Mas a provocação que eu quero te fazer é porque, por exemplo, quando a gente pensa em Belo Horizonte, na cidade de Belo Horizonte, e como ela foi formada, a população negra que morava no território, aqui já, né, na cidade de Belo Horizonte, região metropolitana, em Minas, de modo geral, como acredito que seja a realidade de muitas outras regiões do país, né? Não posso dizer a especificidade de cada uma porque eu não conheço, mas pelo que eu tenho acompanhado de alguns estudos, inclusive realizados a respeito das cidades negras, né, o que as pessoas estão chamando de cidades negras, o que eu falo, o que eu penso, o que eu estudei, tenho descoberto, tenho conversado sobre Belo Horizonte, guardadas as devidas proporções e especificidades, se repete no país inteiro, né? Seja com populações negras, seja com populações, né, indígenas, e todas as outras considerados excluídos da história, digamos assim, que era um termo bem usado há um tempo atrás. Uhum. Mas no caso de Belo Horizonte, por exemplo, havia aqui um povoado, para quem não era de Belo Horizonte, né, tinha um povoado, que era o Curral del Rei, e o governo do estado, os políticos, a classe econômica, enfim, posso chamar assim, as elites econômicas e políticas do final do século XIX, quando ocorreu a República e a abolição, Minas Gerais via-se numa dificuldade muito grande, especialmente em termos econômicos, e precisava criar
porque eles chamaram lá, encontraram como solução de um projeto de modernização, que envolvia modernização agrícola, envolvia também a modernização por meio da mudança da sede do governo, né, da capital administrativa, que era em Ouro Preto, para outra localidade, onde se pudesse ter maior controle sobre o território, pudesse ter maior controle, maior possibilidade de criação de fluxos, né, de mercadorias, etc. E houve um estudo em 5 regiões, ou 6, acho que 5. é, o Curral del Rei não era propriamente a melhor delas, havia uma disputa entre essas regiões, entre Juiz de Fora e tantas outras, né, inclusive, mas politicamente houve uma decisão política lá do governo e foi instalado Belo Horizonte no Curral del Rei. Bom, o fato é que o Curral del Rei, ele não era um lugar onde não tinha nada. Como, por Sim, exemplo, eu fui falar sobre isso uma vez num seminário e uma estudiosa muito bacana, assim, sobre das cidades também, das questões do pós-abolição, ela me falou depois assim, nossa, eu fiquei muito surpresa porque eu nunca tinha pensado em Belo Horizonte como um lugar onde eu tivesse uma sociedade, né? Assim como em São Paulo, as pessoas têm uma narrativa de que São Paulo quase que se construiu do nada, quase não tinha nada, mas tinha uma população, inclusive negra, né, atuante ali, e ela foi também esquecida, as narrativas sobre a cidade não incluem isso. Isso faz parte de um projeto muito adequado de eliminação mesmo digamos assim, do que foi tido como problema da raça no Brasil. Mas sim. isso é uma outra conversa. Bom, o fato é que as pessoas, assim como a gente tem uma noção, por exemplo, de que Belo Horizonte era é uma cidade branca, porque tem uma narrativa corrente, né, de que foi construída pelos italianos, por europeus, né, os operários europeus, etc. Isso é muito comum, é uma narrativa corrente no imaginário porque foi atestada pela historiografia também. É uma historiografia que, por exemplo, dizia não ser possível falar de outras populações, ainda que se suspeitasse que houvesse trabalhadores negros na cidade, mas as pessoas diziam não encontrar fontes para falar disso, é o que eu falei lá em relação à minha pesquisa do doutorado. E isso remete para a gente a um outro problema que, se der tempo, eu falo aqui. Mas o fato é que aqui havia uma população nesse território do Curral del Rei, onde foi inscrita Belo Horizonte, onde foi construída essa cidade, sob o signo da modernidade, do progresso, do desenvolvimento, foi construída uma cidade moderna sobre um território onde havia, a maior parte da população era formada por africanos, pretos e principalmente por pessoas pardas. Por pessoas pardas, especialmente dentre essas pessoas pardas, mulheres consideradas pardas livres, Uhum. ou seja, a gente está falando de um território formado, é, quando eu pego as fontes do século XIX, os mapas de população, o censo de 1872, enfim, todos os dados me apontam para uma população predominantemente, que nós chamaríamos nos termos atuais de população negra, Certo. cerca de 80%, e isso variava muito pouco, mesmo a população diminuindo ou ampliando, essa dinâmica da predominância dessa população é muito grande, é preponderante mesmo, ela é marcante. E isso não é uma exclusividade desse território, isso acontece em Minas Gerais, em várias regiões de Minas, de maneira muito forte. Em algumas poucas regiões essa população é menor, mas na maioria das regiões de Minas, especialmente na área central, que era ligada à mineração, que é onde está Belo Horizonte propriamente, enfim, também, isso é uma realidade muito, muito patente, assim. É, o fato é que Belo Horizonte, então, quando a capital foi criada, é, tinha uma população negra que foi expulsa desse território para a construção de Belo Horizonte. Usei essa expressão ontem, uso novamente e falo que eu uso com muita tranquilidade, Sim. porque formalmente o que ocorria era o governo expropriou, né, comprou os terrenos, as casas e os terrenos que interessavam para a construção da cidade, né, da nova capital, para a instalação da nova capital, e remunerava, via de regra, as pessoas que eram consideradas proprietárias. Ocorre que a maioria dessas pessoas que moravam, pessoas negras que moravam aqui, aqui, moravam nesse território, eram pessoas pobres, né? Tinha uma condição de pobreza mais generalizante. Eram poucas pessoas consideradas muito ricas nesse território, em toda a sociedade à época. Mas dentre os pobres e os mais pobres estavam certamente os negros, né? Os pretos, pardos, e preto e parda são os termos que usados nas fontes, tá? Por isso que eu estou falando aqui, usando eles, assim.
vício de historiador. Tranquilo. Então, eram essas pessoas majoritariamente sem posses, sem grandes posses. Algumas delas eram pequenas proprietárias. Então, por exemplo, na região do Largo do Rosário, eu desconfio, é bem provável que as pessoas que foram expropriadas dali, que foram. Tem registro dessas pessoas, né? Nos documentos da Comissão Construtora, que foram remuneradas pelas suas casas, etc. Provavelmente eram também pessoas negras. Então, não é que não havia ninguém que tivesse alguma posse, nenhum dentre as pessoas negras, especialmente as livres, né? O fato é que essas pessoas eram minoritárias no conjunto da população. O que significa isso? Parece que eu estou dando uma volta, não. Estou querendo dizer que a grande maioria da população negra e pobre, ela foi, que morava nas Cafuas, né? Assim, tem uma narrativa sobre a remoção das Cafuas muito forte na história de Belo Horizonte, da construção de Belo Horizonte, né? E essas Sim. pessoas, elas não foram indenizadas, né? As que eram consideradas proprietárias, sim, essas não. E elas foram ocupar os arrebaldes do tipo Calafate, quem é de Belo Horizonte tem uma noção espacial melhor, mas não eram espaços muito próximos ao centro, ao atual centro da cidade, aos limites da Avenida do Contorno. Então, essas populações, elas não formaram favelas desde desse período, não. Mas havia favelas em Belo Horizonte, chamadas, nomeadas como favelas, favela mesmo, talvez inspirada em alguma experiência carioca, Sim, do pode ser. Rio, melhor dizendo, né? Porque vinham Uhum. muitos engenheiros do Rio, etc, né, atuarem aqui. Então, eu acredito que esse fluxo de informações, de conceitos, para nomear o espaço também, e as próprias práticas, elas eram compartilhadas. Basta lembrar que tinha um movimento de higienização implicado na reforma do Rio de Janeiro, né, que era a antiga sede da corte, atual capital da República à época. Então, esses engenheiros que vieram para Belo Horizonte certamente compartilhavam dessa experiência também. Uhum. Bom, então, esse processo de segregação, no caso de Belo Horizonte, ele foi meio que inaugurado, segregação do espaço, foi meio que inaugurado a partir da própria construção da cidade, na instalação do projeto, e nas práticas de instalação da cidade, de relação do governo, por meio da comissão construtora da nova capital, com a população que morava ali e que era a população pobre. O Arão Reis agia violentamente, inclusive nas palavras, ao se referir a essas pessoas. Ele não queria saber o que essas pessoas iam fazer ali, elas podiam dar o jeito delas e sair dali, ele só queria saber que elas saíssem dali. Isso tem registro sobre esse tipo de comportamento dele nas fontes da época e tudo mais. Eu estou me referindo mais precisamente a uma narrativa de um padre que tem um livro sobre essa. Ele testemunhou os primeiros anos da construção da capital, ele fala sobre isso. Padre Dias, Francisco Martins Dias. Bom, esse mesmo modus operandi, Krieger, de expulsar, olha, eu estou construindo uma cidade, naquele momento foi a construção da cidade, em outros momentos foi a manutenção da higiene, da saúde da cidade. Essa metáfora da saúde, uma metáfora médica, ela se reproduz tanto no discurso e quanto no mesmo modus operandi de agir com relação a essas populações ditas como indesejadas, ao longo de vários momentos na história da cidade, e é o mesmo tipo de ação que removeu as pessoas do aglomerado Santa Lúcia. Então, eu vou criar uma obra porque eu preciso urbanizar a cidade. Uhum. Agora, o discurso é de urbanizar a cidade. E aí eu vou remover essas populações dali. Mas a finalidade, se a gente analisa, por exemplo, os documentos como os relatórios da Prefeitura de Belo Horizonte, durante todo o século XX, quase todo o século XX, especialmente até a década de 80, mais ou menos, as narrativas eram, tem que remover a favela, esse cancro, cancro, tem que É, remover, essa expressão é usada nos documentos. Remover esse cancro que representa uma ameaça à saúde do tecido urbano. Então, as pessoas falam dos espaços, mas estão falando de espaços e de pessoas. uhum. Na verdade, pouco importa as pessoas para essa lógica. E aí eu chamo atenção para uma coisa. Quando há mas assim, não tem nenhuma palavra nessa documentação falando assim de raça, de racismo, de vamos remover os negros. Não tem. Por que não precisa? Porque o que ocorre é que as populações afetadas aí por essa remoção, e aí a gente já está falando de pessoas também que essa população negra que já havia na cidade, no território, ela foi aumentando. Então, essa mesma dinâmica de ela ser predominante que tinha no século XIX
ela se manteve, porque a população aumentou e aumentou, sobretudo, por meio de trabalhadores migrantes negros que continuaram vindo para a cidade. Tem indícios de estatísticas, né, assim, documentais, que comprovam isso, que atestam isso, que apontam isso para isso, embora não tenha censo que permita a gente aferir essas informações de cor, raça, no primeira metade do século XX. Bom, o fato é que o que significa remover essas populações desses lugares? Significa remover um modo de vida ou modos de vida que são fundados, que são orientados por outras perspectivas, diferente dessa noção de modernidade que, no caso do Brasil, no caso de Belo Horizonte, modernidade significa a produção, no caso da produção, modernidade aplicada à produção das cidades, significa a produção das cidades a partir do viés racista. E o Sim. viés racista, a brasileira, que eu não preciso de lei segregacionista para fazer isso, não preciso usar uma lei nomeadamente para produzir segregação racial. Não, não se chama, você não vai encontrar uma lei assim. Mas onde que isso opera? Opera porque as populações ditas indesejadas nesse espaço são aquelas que têm uma forma de estar, de comportar-se, de morar, de viver, de interagir no espaço da cidade, que não cabe na lógica de uma cidade controlada com bases higienistas, por exemplo. Então, quando a professora Ângela Gomes, eu mencionei ela aqui pelo Movimento Negro Unificado, tem um trabalho dela muito legal, que eu vou tentar colocar aqui para vocês, enquanto eu falo, porque eu estou com o computador também ligado. Ela tem um estudo muito bom, muito bonito, inclusive, em que ela trata da forma das expressões de africanidades que a gente vê nos terreiros, quilombos e quintais. Ou a gente não vê direito, mas ela viu muito bem. E eu convido, se vocês quiserem, se quem não conhecer ainda quiser ler esse trabalho, é muito bom, é a tese dela. Vou colocar aqui nos comentários. Bom, mas quando a professora Ângela nos chama a atenção para essas expressões de africanidade, por exemplo, na maneira como as pessoas trabalham com as plantas, as relações com os remédios, tem uma tecnologia, tem um saber ali que é ancestral. E falando assim parece pouca coisa, mas isso não é. Isso está tão naturalizado, tão arraigado na gente, a despeito de toda a negação do nosso direito a existir como com essa nossa ancestralidade, que nós nem percebemos isso, né? Mas está muito arraigado, isso também constitui a cidade. Então, se tem a resistência, se existe ainda gente negra, que é a maioria da população de Belo Horizonte, por exemplo, como de outras regiões brasileiras, né, de outras cidades brasileiras, nessa cidade, a despeito de toda a violência, de toda a tentativa de expulsão da nossa presença dali, isso se deve a um saber que nós não, às vezes não nos damos conta, mas um saber que está empregado ali, por exemplo, no trato da saúde, quando a gente não tinha acesso à saúde direito, né, nossos antepassados, antepassadas. A gente sabe bem, tem o quintal lá no Muquifo, né? Sim, Tem jardim. as plantas, tem as referências ali, e nos próprios quintais nossos, das nossas casas, da periferia, isso é muito vivo, isso é muito forte, ainda que, enfim, ainda que esteja sob ameaça constante o tempo todo, né, diante desse projeto de modernização e tudo mais. Outra coisa, tem saberes, e eu tenho tentado pensar muito sobre isso, tentado entender e acessar isso, por exemplo, na maneira como as famílias negras educaram e educam os filhos a despeito de todas as dificuldades. Aí eu não estou falando só de instrução, de escola. Estou falando de um tipo de educação que passa por formas de afeto que nós às vezes não reconhecemos como afeto, de cuidado, e que estão aí, que a gente aprendeu, as nossas mães, nossos pais, enfim, especialmente as nossas mães, avós, aprenderam de tempos imemoriais, nem pensam sobre isso. A gente tem tensões, tem muitos problemas e tudo mais. Mas se a gente está vivo, se a gente consegue segurar a onda de muita coisa ainda, psicologicamente, dessa violência toda, tem muito a ver com coisas que a gente aprende desde o nosso berço, digamos assim, e que tem a ver com essas experiências. Eu não vou nem dizer, por exemplo, aliás, eu vou dizer assim, dos saberes que são empregados na construção mesmo da cidade. Estou falando do trabalho, do emprego do trabalho e do saber, dos ofícios, né? Por exemplo, da construção civil, que a gente conhece pouco. A gente fez eu vou terminar essa fala, né? Porque eu sei que estou prolongando um pouquinho, mas a gente fez a arquiteta Lisandra Mara Silva, eu e um grupo de pessoas
que participou de uma ação ano passado, a pedido do IEFA, a gente foi convidado a fazer uma exposição no Palácio da Liberdade. E aí a gente propôs pensar o Palácio da Liberdade a partir das referências, de um olhar para as referências africanas, como no Palácio da Liberdade. A gente olha ali, por exemplo, para as escadarias do Palácio daquele hall, do Palácio da Liberdade, Uhum. tem signos adinkra lá, tem outras referências por serem descobertas ali. Então a gente fez Sim. uma provocação no sentido de pensar sobre isso, de Uhum. olhar a cidade à luz dessas referências de africanidade, porque isso pode potencializar, inclusive, projetos futuros de cidade, de país, né? Sim. Considerando a fundamental participação dessa experiência ancestral na produção da cidade por meio dos nossos corpos, dos corpos de nossos antepassados, né? Sim. É isso. Massa. Ué, que massa, Josi. Quando você traz esse olhar para a cidade, né, e tentar buscar esses elementos, a gente ainda consegue acessar algumas coisas, né? Por exemplo, os Adinkra ainda estão muito na construção da cidade, né? Seja nas grades, eu sempre vou reparando que a gente vê muito é o Sankofa, né? Que é em formato de coração. Tá sempre presente nas janelas, enfim, nos gradios, mas tem elementos ali que a gente, enfim, demanda uma certa pesquisa, né? Demanda um certo conhecimento que para o Sim, público em geral se passa como, sabe, meramente decorativo, mas a gente entende o significado daquilo e a intenção, né? Tem uma intencionalidade desses elementos ali, né? Não dos nossos ancestrais, enfim. sim. Foi bem massa isso tudo que você falou aí. Mas Fico pensando, fico. Oi? só um pequeno detalhe, porque, por exemplo, as pessoas vão olhar para aquilo ali, para os gradis ali do palácio, e vão falar, não, mas isso aqui foi trazido, a ideia foi de um arquiteto italiano, não sei, nem sei se foi italiano, não, foi italiano nesse caso, não. Eu, se não me engano, foi, enfim, tem uma história com Alemanha, se não Eu me engano. lá eles falaram, não vou Foi lembrar. por europeus. As pessoas se Sim, esquecem da relação profunda e violenta, inclusive, da Europa, né, das regiões hoje chamadas europeias, com as Áfricas, desde, no mínimo, desde antes de 1500, a gente está falando de tempos assim bem antigos, de maneira que essa troca, ainda que forçada de saberes, ou essa, em muitos casos, uma apropriação de saberes, o que é mais complicado ainda, né? Houve uma sim, apropriação de muitos saberes, de muitos conhecimentos, de muitas tecnologias africanas pelos sim, povos europeus que estavam empreendendo a violência da colonização desde então. Né? E essas tecnologias, elas são reconhecidas, houve um apagamento, inclusive, dessa origem africana dessas tecnologias. Então, ainda que no caso do Palácio da Liberdade, essa tecnologia ela apareça ali por meio da obra de um arquiteto que não se entende como negro, como africano, etc., ela tem uma marca de africanidade ali inegável, como tem em Minas Gerais como um todo, inclusive. Minas Gerais foi constituído fortemente por braços de pessoas vindas por força da escravidão, com saberes muito específicos, sim, Gente, Banto, né, empregados na mineração, na agricultura, que eram as atividades econômicas, tem uma lógica ali. sim, Isso é uma violência, eles vieram por meio de uma violência. E a violência continua na negação da, eu não falo nem desses saberes, dessas tecnologias mesmo, de conhecimento. São agentes de produção de conhecimento em outras lógicas, e riquíssimas, inclusive, que, quando eu falo da centralidade, da importância desse olhar para a cidade a partir dessas experiências africanas, a gente aprender a fazer isso, é porque isso pode nos revelar possibilidades muito mais potentes do que o projeto de modernidade, de capitalismo que tem sido empreendido na construção desses espaços e que produz exclusão, a sim. negação, inclusive, de existências, especialmente daquelas dos próprios construtores desses espaços, né, como a gente tem falado aqui. Uhum. Massa. É, trouxe algumas outras provocações de alguns membros da rede também, Josi. E o pessoal tocou muito na ideia da lei de terras, né? Que a gente vê hoje uma coisa que vem acontecendo com os quilombos, principalmente os quilombos urbanos aqui de BH, que, enfim, ao longo de diversos anos aí vem sofrendo alguns ataques, né? E também das favelas, né? Que são ocupações, por assim dizer, mais recentes, né? Entre aspas, mas que estão nesse mesmo campo de tensão de um não lugar, mas de um não lugar pertencente à pessoa, sabe?
São ocupações que, enfim, já vêm de algum tempo aí e que essas pessoas constantemente não conseguem ter direito sobre esse espaço, né? Que inicialmente era um espaço de ninguém, mas em determinado momento começa a ser o espaço de Belo Horizonte, né? Que, como você bem colocou aí, Belo Horizonte, pelo visto, surgiu do nada, né? Não tinha ninguém aqui, não tinha nenhuma outra. Não tinha um povoado aqui já no Arraial do Curral del Rei, né? Como você percebe esse movimento, assim? Você acha que existem estratégias possíveis para que a gente consiga contornar isso, para que a gente consiga efetivamente ser dono, ainda que nessa lógica ocidental de ser dono, nessa lógica capital, mas querendo ou não, a gente está dentro desse sistema, né? Então é importante mimetizar algumas coisas e agir estrategicamente dentro disso também. Então, como que você vê esse movimento, como que isso vem ganhando ou como que isso vem perdendo, né, ao longo desses anos, desde das primeiras propostas, principalmente? Eu vejo da seguinte forma, eu vejo que por mais, isso parece uma utopia, mas eu Sim, ouso falar a partir dela mesmo assim, porque ela não é de toda uma utopia. Eu acho que, antes de mais nada, é preciso entender, é, por exemplo, deixa eu organizar o pensamento para falar sobre isso. É porque não é que não é, é terra de ninguém. Se a gente for entender, nenhuma terra no Brasil é terra de ninguém, sim, porque a história que redundou na lei de terras, da posse, da propriedade de terras no Brasil, é uma história ligada ao processo violento de colonização. E é aquela coisa, chegou a coroa portuguesa aqui, estabeleceu que legalmente quem pode ser considerado ter posse da terra, nem era propriedade nos termos da época, era quem fosse tivesse uma carta de Sesmarias. Isso, a legislação girou em torno disso durante muitos séculos. Em 1822 acabou o esquema das Sesmarias e aí ficou tudo um período muito indefinido. Então, a lei de terras, dentre outras funções, ela vem para tentar ordenar esse controle do espaço, né? Inclusive, vem num momento em que a terra passava a constituir esse lastro, ou seja, porque a gente está falando de 1850, em 1850 acaba formalmente o tráfico no Brasil, porque era para ele ter acabado em 1831, mas então a gente tem um período aí de mais de 20 anos, cerca de 20 anos de escravização ilegal. Estou falando que ter escravo significava ter o lastro era escravo, né, a posse de escravos. Então, quando esse sistema começa a ruir, a terra passa a ocupar esse espaço e cada vez mais, né, o mercado imobiliário está aí para que não nos deixa mentir, a violência dele, inclusive, com que essas práticas se operam, está aí operando muito fortemente até hoje, nos atinge diretamente, né? A terra passou a ser o lastro, né? Então, eu vou pegar um exemplo vou tomar a liberdade de pegar um exemplo de um estudo até que eu realizei há pouco tempo. É, a gente tem uma história de uma família eu já falei essa história várias vezes, algumas pessoas já devem ter ouvido. A gente tem uma experiência de um grupo de escravizados que no século XIX herdou uma fazenda chamada Bom Sucesso, nos limites entre BH e Nova Lima. Eu vou reduzir bem a história. O fato é que ou seja, essas pessoas legaram em usufruto essas terras no momento em que a própria legislação sobre o que é propriedade, o que é, né, estava por se constituir, em 1831. Em 1842, o marido da mulher que tinha legado essas terras operou a distribuição, nomeou os escravizados, e a fazenda, a parte da fazenda, metade da fazenda passou a ser dessas pessoas, que também foram libertas. A gente está falando de muito antes de 1888, né? Assim, numa sociedade como Curral del Rei, cuja maioria da população preta, africana e parda já era livre também, mas a gente está falando de uma grande fazenda que tinha uma grande posse de mais de 20 escravizados. Para os contextos da época, em Minas Gerais, era uma grande posse. Então, parte desses escravizados herdaram essa terra. Durante muito tempo, essas pessoas não precisaram se preocupar com essa condição de ter um documento para testar a sua propriedade sobre aquele lugar, seu direito sobre aquelas terras, porque a primeira relação dessas pessoas, como de muitas pessoas, né, assim, de origem africana que estão lutando até hoje para defender o seu terreno, o seu território, inclusive na cidade, os quilombos, dentre outras experiências, a relação com a terra não passa pela questão do dinheiro, do mercadológico. Não é uhum, essa lógica empregada. Naquele tempo, muito menos. No entanto,
no início do século XX, final do XIX, início do XX, justamente quando a cidade está sendo constituída, a terra passa a ser ter mais valor ainda, porque você está falando de um período pós-abolição, você não tem mesmo como aferir renda, né? Não é lastro, o escravo não é mais lastro, não tem como ter escravo mais, pelo menos formalmente, né? As relações continuam escravistas, a mentalidade de trabalho, né? A mentalidade continua escravista, a sociedade continua sendo tocada nessa toada. No entanto, o valor agora não é mais o escravo, né? Então a terra passa cada vez mais a adquirir valor. Aí você pensa na em pessoas, né, que não tinham instrução, não tinham tido acesso à instrução, muitas vezes não sabem como é que funciona essa conversa que existe entre as elites, né, de como que se faz para garantir que eu sou proprietário dessa terra. Então, as pessoas negras da época, como era o caso dessa família, elas não tinham essas informações, procuravam ainda assim se munir de todas as possibilidades e estratégias, como foi o caso dessa família, para defender as suas teses, inclusive acionar a justiça com Sim. perda de causa, né, inclusive. Enfim, eu não vou falar muito sobre essa história porque ela leva tempo. Mas essa história, ela tem ligações, inclusive, com a história do Quilombo dos Luizes, né? Um ramo dessas famílias são os antepassados dos Luizes atuais. E essa trajetória de defesa em conteste assim, pelo direito à terra, no caso de Luizes, é o ponto que eu estou querendo chegar, passa pela manutenção, pela defesa desse direito a ter direito à terra. No caso, não é só a moradia, ter direito ao seu território ancestral. Você tem relações ali que vão para além do morar, para além do vender ou comprar um terreno, neste Uhum. caso específico, né? Então, tem esse elemento. A relação das pessoas, de nós, moradores, né, que fomos ou somos moradores de periferias, com a terra, passa por talvez por um outro processo, muito embora nós também tenhamos essa herança de lidar com a terra de maneira outra, né, que não mercadológica. Mas a gente está inserido ali numa defesa do ter direito a existir na cidade, a ter direito a morar, né, a ser, né, e viver na cidade. Isso passa por outras estratégias de luta. Mas no fim das contas, o que eu estou querendo dizer é que, primeiro, tentando responder a sua pergunta, talvez um caminho para a gente lidar e construir outras formas de tentar garantir a questão da posse das terras para esses diferentes grupos, seja se referenciar nesse histórico de relação com a terra, nessas práticas de relação com a terra que se dão de outra forma, inclusive Uhum. para a construção de argumentos e para fortalecimento de argumentos a respeito do nosso direito histórico, nessa dimensão das temporalidades mesmo, à terra, ao direito à moradia, mas também ao território, o direito à relação outra com a terra, o que quer que seja. Então, é uma construção que talvez se dê à margem um pouco dessas formas é, da maneira, por exemplo, como a justiça entende, interpreta né, de quem é o direito à posse de um terreno, que você não consegue ter ali a escritura para comprovar. Mas você tem, por exemplo, vários documentos, como no caso da Dona Vilma, ela tem comprovantes do IPTU, a gente tem comprovantes, inclusive, por meio da legislação da cidade, que diz sobre a divisão, a alienação de terrenos públicos, né? Muitos lugares no morro, por exemplo, que provavelmente são entendidos como da prefeitura, não são necessariamente, poderiam ser objeto de outro emprego como é que fala? Esqueci o termo agora, mas de garantia do direito às terras, por exemplo, por meio do uso capião e de outras formas, né? Inclusive coletivas de aquisição à terra. Mas muitas vezes as pessoas não têm informação sobre isso, né? Então talvez a gente precise se munir Sim. das experiências que a gente vem campeando por aí, inclusive de interpretar como esse processo de negação do nosso direito ao território, à cidade, às terras, é produzido na esfera, inclusive, dos governos, porque tem uma anuência, né, dos governos, no caso de Belo Horizonte isso é muito explícito, dos governos, da prefeitura, do estado, com os interesses particulares das empresas, né, dos particulares de modo geral. Entende? Então a gente tem bagagem para a gente aprender e se fortalecer uns com os outros aí. E eu acho que, por exemplo, parte disso, uma vertente disso tem a ver com esse, vamos chamar de resgate, embora eu não goste da palavra, mas essa reconstituição, essa reconexão com as referências da nossa relação com a terra que são ancestrais, de outras formas, aprender com essas experiências, e a outra, de repente, a gente se munir de outras estratégias que permitam que a gente
dialogue, porque precisa dialogar ou enfrentar por meio do diálogo, essas estratégias formais e oficiais de negação desse direito à terra. Massa. Josi, a gente está batendo 1 hora. Você consegue voltar para um segundo bloco? Porque eu Consigo. preciso encerrar aqui para salvar, que senão a gente perde a live. Aí eu Tudo encerro bem. essa daqui, te convido para a próxima já já. Só demora um pouquinho para o tempo de salvar ela aqui, mas a gente já Tudo volta. bem. Estou por aqui. Tá